Organização criminosa interestadual na mira da polícia. Grupo atua em 9 estados aplicando golpes eletrônicos e lavando dinheiro. Governo paranaense lança plano de logística em Ponta Grossa. Mais de 580 milhões de reais são investidos na região. Florianópolis ganha rota aérea direta com Porto Alegre. Nova linha fortalece oportunidades de negócios e turismo. Em São Paulo, obra de novo trecho da linha verde continua. Tatuzão é posicionado para novas perfurações. Segunda sessão de sentenças no Supremo Tribunal Federal. Defesa de Bolsonaro pede indulto por tentativa de golpe de Estado. E veja também, gigante iceberg está derretendo na costa da Antártida. Águas mais quentes seriam um motivo, apontam especialistas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 3 de setembro, no horário de Brasília, agora 8h02. A Polícia Civil do Paraná cumpriu 189 mandados judiciais nesta quarta-feira contra uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. A operação ocorre de forma simultânea em 9 estados. A ação mobiliza mais de 500 policiais civis em todo o país. As ordens judiciais foram expedidas após 2 anos de investigação conduzida pela Polícia Civil do Paraná, que revelou um esquema estruturado de fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ao todo, são 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão. A Polícia Civil do Estado do Paraná cumpriu mandados de prisão em mais de 9 estados da federação. As vítimas estão no estado do Paraná, principalmente em Curitiba, contudo, os autores se encontram divididos em vários estados da federação. No estado de São Paulo, especificamente, cumprimos hoje diversos mandados de prisão e de busca e apreensão, porque os autores intelectuais estão no estado de São Paulo. Eles movimentavam contas bancárias aqui no estado de São Paulo e movimentavam as ações através de computadores e através de celulares, aplicando golpes em vítimas que estão no estado do Paraná. As apurações identificaram um prejuízo de pelo menos 5,4 milhões de reais às vítimas. O grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias contas, numa prática de lavagem conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento. A gente foi alertado, pelas empresas vítimas e pela instituição financeira, que teriam sido acessadas contas delas, e realizado transferências indevidas desses valores. Eles realizavam a clonagem dos telefones celulares dessas vítimas, os telefones que eram de acesso às contas bancárias deles, cadastrados nessa instituição financeira, e aí na posse desses aparelhos telefônicos, dessas linhas telefônicas, eles conseguiam ganhar acesso às senhas pessoais dessas redes de postos. Os criminosos utilizam uma técnica que a gente chama de smurfing. O que eles fazem? Os valores subtraídos são prontamente distribuídos por um X número de contas, e dessas contas são para 3x, passados para 3x adiante. Isso tudo para quê? Para dificultar o bloqueio e o rastreio desses valores. A polícia também identificou dezenas de pessoas envolvidas na associação criminosa, responsáveis por ocultar e dissimular valores. O material apreendido na operação desta manhã deve embasar novas etapas da investigação e ampliar a responsabilização dos envolvidos. O Serviço de Operações e Escoltas da Polícia Penal de Santa Catarina tem realizado com sucesso operações de escoltas pelo Estado. A escolta é considerada uma das operações mais complexas do sistema prisional. É necessário um alto nível de técnica e discrição da corporação. A transferência de presos é conduzida com precisão cirúrgica pela equipe, que desde 2021 já movimentou 2.515 detentos em trajetos terrestres, aéreos e até marítimos, sem registrar uma única intercorrência. Recentemente, a equipe especializada realizou a transferência de 24 presos de alta periculosidade. O Serviço de Operações de Escolta, o SOI,
ele é uma especializada da Polícia Penal, ou seja, é um setor da Polícia Penal. Tá? Ele é responsável pelo recambiamento estadual e interestadual da Polícia Penal de Santa Catarina. Ele é composto por 24 policiais penais, todos treinados e capacitados para determinada função, que são o recambiamento de presos de alta periculosidade, de presos com alto poder aquisitivo, de lideranças e organização criminosas. Os estados mais próximos, aqui no sul, a gente faz via terrestre, né? Até uma parte de São Paulo ali a gente faz via terrestre e alguma parte de Mato Grosso do Sul, né? Que aí no caso não pega o sul do Brasil. Os outros estados é tudo escoltas aéreas, a gente realiza através de voos comerciais, né? E também através de parcerias com a co-irmã, com a Polícia Militar e Bombeiro. Criado em 2016, o SOI nasceu de uma necessidade prática. Até 2012, a missão de recambiar presos foragidos de outros estados cabia à Polinter, setor da Polícia Civil. Com a transferência da responsabilidade para a então Secretaria de Justiça e Cidadania, o serviço foi assumido pela Gerência de Vigilância e Escolta, a GEVIG, que contava com o apoio de agentes de outras unidades. O aumento da demanda e da complexidade das missões levou à criação de uma equipe própria, altamente capacitada. O agrupamento é composto por policiais penais que passaram por uma rigorosa seleção e 2 cursos intensivos em regime de internato. Além de ser responsável pelas escoltas de presos de alto risco, a unidade também lida com indivíduos que cometeram crimes de alta comoção social, atuando também no cumprimento de mandados com o GAECO, Polícia Federal e outras forças, além de garantir segurança de perímetros prisionais e urbanos em momentos estratégicos. Os deslocamentos acontecem sempre com planejamento minucioso e protocolos rígidos. O resultado dessa estrutura é evidenciado através do histórico operacional sem falhas. Entre 2021 e 2024, o SOI realizou 476 escoltas aéreas e 2.039 terrestres, todas concluídas com sucesso. O governador Jorginho Melo participou hoje, em Balneário Camboriú, da abertura do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina. O encontro marcou anúncios importantes. O Congresso reuniu prefeitos, lideranças e gestores públicos de todo o estado em Balneário Camboriú. O governador Jorginho Melo abriu o evento anunciando medidas para o fortalecimento das cidades catarinenses. Eu sou municipalista por convicção, porque tudo acontece no município. Não existe nada que não seja capitaneado pelo município. Então, ser parceiro dos prefeitos, eu tenho demonstrado isso. Tanto é que no último Santa Catarina levado a sério, eu destinei 2 bilhões e 900 milhões para os prefeitos. Durante a cerimônia, foi assinado o decreto que atualiza o programa Estrada Boa Rural, iniciativa que prevê a pavimentação de estradas no interior. A primeira etapa deve investir 2 bilhões e meio de reais. Temos um critério de elegibilidade, né? São municípios que foram segmentados dependendo do seu tamanho territorial e os valores que vamos disponibilizar variam de 12 a 20 milhões de reais, dependendo do tamanho do município. O município vai poder eleger 4 segmentos, sendo o primeiro esse ano, o segundo no primeiro semestre do ano que vem e 2 outros trechos no primeiro e segundo semestre de 27, totalizando 2 bilhões e meio de investimento, mais aquilo que na realidade fique de resíduo daqueles que não utilizarem a totalidade dos recursos. Então nós temos certeza que isso vai contemplar todo o estado de Santa Catarina e nós temos a expectativa de dentro de 90 dias a gente já ter as primeiras obras sendo iniciadas. O governador também anunciou a adesão de mais de 116 municípios ao Casa Catarina, a maior iniciativa de habitação popular da história do estado. O programa já alcança 220 municípios, beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. O programa Casa Catarina é uma parceria do governo do estado com os municípios catarinenses. Inicialmente, o município faz o seu pedido de adesão, disponibiliza o terreno e o governo do estado disponibiliza os recursos financeiros para a construção da casa até R$114 mil. Outra novidade foi o lançamento do aplicativo SC Fácil,
que reúne em um único ambiente digital mais de 500 serviços públicos, em áreas como transporte, energia, água e impostos. Alcança a expectativa, uma entrega que busca o eleitor que lá atrás validou essa ideia e hoje com um pouco mais de maturidade, um pouco mais desenvolvido, a gente entrega com o objetivo de desburocratizar, de melhorar a vida das pessoas e a plataforma está sendo desenhada para que a gente possa espetar novos serviços que ainda tem no governo, os novos serviços que vão acontecer e inclusive mais para frente, se for o caso, a gente trazer até serviços municipais, serviços federais, uma plataforma inteira para Santa Catarina. O Comac SC segue até o fim de semana em Balneário Camboriú, com debates e oficinas voltados à inovação, tecnologia e desenvolvimento dos municípios catarinenses. Florianópolis passa a contar com uma rota aérea direta com Porto Alegre. A nova rota foi inaugurada no início desta semana pela Latam Brasil. Para a companhia, a operação reforça o compromisso em ampliar a conectividade entre as principais cidades da região sul do Brasil, além da parceria estratégica com o Floripa Airport. A cerimônia de inauguração contou com a presença dos secretários de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, de Turismo e autoridades da Latam e da Zurich Airport Brasil. A rota Florianópolis-Porto Alegre deve fortalecer novas oportunidades de negócios e turismo, reforçando a ligação entre duas importantes capitais do sul do Brasil. A rota é operada com aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 176 passageiros. Os voos são diários, saindo de Florianópolis às 10h50 da noite, com 1 hora de duração. No sentido inverso, sai de Porto Alegre às 4h50 da manhã. Aos fins de semana, decola da capital gaúcha às 6h10 da manhã. É sem dúvida alguma uma notícia importante para Santa Catarina, ver que as companhias aéreas continuam ampliando seu leque de atuação aqui no estado. A Latam anuncia agora esse voo diário para Porto Alegre. Nós sabemos que tem demanda para isso. É claro que muito especialmente na alta temporada, mas também durante a baixa temporada existe um fluxo de negócio que vai manter esse voo com um bom share. Não tenha nenhuma dúvida que a vinda das companhias aéreas com mais voos para Santa Catarina tem muito a ver com a nossa política fiscal, né, que atrai as companhias aéreas para cá, tem muito a ver com a qualidade dos nossos aeroportos privados, estão sob excelente gestão, seja da Zurich, seja da CCR, da Socicam. Com este lançamento, a Latam fortalece a presença da companhia em Santa Catarina, oferecendo cerca de 250 voos semanais nos aeroportos de Florianópolis, Navegantes, Jaguaruna, Chapecó e Joinville. Na capital catarinense, exclusivamente, a companhia opera voos para São Paulo-Congonhas, São Paulo-Guarulhos e Brasília, conectando a cidade a mais de 52 destinos nacionais e 90 internacionais por meio de conexões. O governo do Rio Grande do Sul realizou na Expo Inter a segunda edição do seminário do Plano Rio Grande. Durante o encontro foram apresentadas ações de reconstrução. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. O seminário realizado no auditório da Expo Inter trouxe os principais projetos em andamento que fazem parte da carteira do Plano Rio Grande. O governador Eduardo Leite destacou a importância do programa Fundo a Fundo do Plano Rio Grande, que possibilitou o envio de recursos rápidos e diretos aos municípios gaúchos após a calamidade. Os principais gargalos estão sendo vencidos já, na verdade. A gente tinha uma dificuldade de equipes técnicas, né? A demanda sobre o governo do estado, que já tinha desafios para atender as demandas ordinárias. Vamos lembrar, acho que é importante que todos lembrem. O governo do estado do Rio Grande do Sul, até pouco tempo atrás, não conseguia pagar salário, não conseguia pagar fornecedor, não tinha dinheiro para investir. E com todo esse ambiente, o estado perdeu estrutura técnica, profissional, né? A gente sabia que precisava, nesse segundo mandato, ampliar essas estruturas. E a gente se preparou para isso. E aí vieram as enchentes. Quando as enchentes vêm, a gente fica com uma demanda muito maior sobre o governo,
e sem ter uma capacidade de pessoal de estrutura técnica. Tanto a gente aprovou no projeto de lei na Assembleia Legislativa no ano passado, mas a lei federal, a lei complementar 160, ela impôs restrições de contratações ao governo do Estado. Só neste ano é que começam a entrar os novos profissionais e a gente começa a aumentar essa capacidade de resposta do governo do Estado. Mas isso não significou nunca o governo parado. O governo sempre atuou no limite das suas possibilidades para ter encaminhadas as contratações. Agora, cada contratação de estrada, por exemplo, ela envolve a necessidade de estudos com levantamento diagnóstico sobre as necessidades, que dão subsídio para termos de referência. Termos de referência que encaminharam um processo de contratação simplificado, em que foi contratado de forma integrada projeto básico e executivo e execução da obra. Uma vez contratado, a empresa apresenta os projetos básicos que são aprovados pela nossa equipe técnica, que voltam para se tornar projetos executivos, que são depois novamente analisados e aprovados pela nossa equipe técnica, para aí então começarem as obras. O governo do Paraná iniciou em Ponta Grossa a formulação do Plano Estadual de Logística e Transportes. O encontro foi marcado também pelo anúncio de mais de 580 milhões de reais destinados aos Campos Gerais e ao Centro-Sul. O plano vai definir as prioridades de mobilidade do Paraná para os próximos anos. A elaboração é coordenada pela empresa InfraSA, vinculada ao Ministério dos Transportes, e conta com dados técnicos e contribuições da população de todas as regiões do estado. Nós estamos iniciando por Ponta Grossa, um percurso que vai estar em todo o estado do Paraná. Ponta Grossa é uma cidade estratégica, muito logística, e ela é um grande entroncamento rodoviário, ferroviário, e é muito estratégica para o estado do Paraná. No evento, o governo anunciou mais 580 milhões de reais em intervenções na região. São 481 milhões voltados ao recapeamento e pavimentação urbana, além de 107 milhões destinados a melhorias em estradas rurais e à compra de maquinários agrícolas. Hoje nós vamos vindo fazer o primeiro anúncio de R$1,5 bilhão de reais, porque todos os municípios do Paraná estão conveniados, todos. Tempo recorde, na minha chegada à Secretaria, 120 dias, todos os municípios conveniados. E agora, trabalhando a questão também da pavimentação rural. Pavimentação também é muito importante, nós estamos vivendo o ciclo do alimento sustentável, a transformação do soja, do milho, do trigo, da cevada, da cana-de-açúcar, da mandioca, enfim, e tudo que nós produzimos de proteína vegetal, sendo transformado em proteína animal. E quando você está transportando proteína animal, você tem que ter uma condição logística melhor, porque o frango, o porco, o peixe, o boi, os ovos não podem ficar um dia dormindo numa estrada esburacada ou se chover num atoleiro. Então nós precisamos ter eficiência na chegada e na saída. O plano inclui ainda um pacote de 3,7 bilhões de reais em investimentos para a infraestrutura rural em todo o Paraná. Neste ano, os municípios da região já foram beneficiados com convênios para aquisição de equipamentos, além de pavimentação em trechos estratégicos. Importante lembrar, essas obras têm o caráter de transformação, leva asfalto novo, passeia a calçada, iluminação de LED, é um processo de urbanização que traz justiça social, mas essas obras também geram muito emprego, geram muita oportunidade para a população, por isso que o Paraná se destaca como essa grande locomotiva na geração de emprego, na movimentação da economia. Entre as principais obras em andamento, se destaca a restauração e duplicação em concreto da PR-151, que vai receber mais de R$500 milhão em aplicações. Além disso, os projetos de concessão rodoviária devem ampliar a malha duplicada em todo o estado. Estamos falando de mais de 400 milhões de reais. Só em Ponta Grossa são 100 milhões de reais que estão sendo hoje assinados com autorização do governador Ratinho Júnior e também na área rural. Nós estamos falando de estradas rurais, como por exemplo a Estrada Socavão, que tem um investimento acima de 60 milhões. Então hoje nós estamos com rodovias, cidades e áreas rurais. Tudo isso faz parte do programa de Paraná em Obras, de infraestrutura para trazer mais mobilidade e segurança viária para a população. O Paraná é o primeiro estado a realizar uma conferência estadual dedicada a traçar o futuro do esporte para a próxima década. O encontro, que acontece em Foz do Iguaçu até quinta-feira, reúne mais de 1.000 profissionais do esporte e autoridades públicas de todo o país.
A conferência, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná, tem como objetivo debater propostas que orientem desde a formação esportiva até o alto rendimento, fortalecendo a inclusão social, a qualidade de vida e a infraestrutura esportiva. Olha, vislumbrando a próxima geração. Como política de governo, nós temos que pensar na formação, no alto rendimento, mas organizamos o Estado e democraticamente, com toda a comunidade esportiva, nós estamos aprovando um plano, entregando hoje o presidente da Assembleia Legislativa, que estará aqui conosco, será aprovado pelos deputados e será lei. O esporte ele tem vários vetores importantes, né? Uma, qualidade de vida, atividade física, outra a formação esportiva, inclusão social e o máximo que daí chega um pouco mais próximo do que aconteceu comigo, que é a excelência esportiva. Então são esses valores que são embutidos nos cidadãos paranaenses que a gente tem assim o dever de dar continuidade. Espero que aqui a gente consiga construir, né, um plano que atenda a todas as necessidades, que as famílias paranaenses sejam felizes através do esporte. O evento vai consolidar o Plano Decenal do Esporte do Paraná, documento que será transformado em projeto de lei e servirá como base para políticas públicas do setor. A abertura da conferência contou com a presença de autoridades e especialistas que destacaram a relevância do planejamento de longo prazo para o esporte paranaense. Isso que quando a gente planeja a nossa carreira individual, eu no vôlei de praia eu planejei durante 4x4, né, que eram os ciclos olímpicos. Mas o Paraná sempre inova e traz essa oportunidade. Eu acho que aqui nós vamos ter grandes ideias para saber o que vai acontecer com o Paraná nos próximos 10 anos no esporte. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Obras do novo trecho da linha verde em São Paulo continuam. Tatuzão é posicionado para perfuração. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira, que fala sobre o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E ainda, gigante iceberg A23 está derretendo na costa da Antártida. Nós voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para eu tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h24. O governo de São Paulo posicionou o equipamento chamado de Tatuzão para a perfuração de um novo trecho da linha verde. O procedimento é considerado um passo decisivo para a segunda fase de escavações,
que fará a ligação entre a Penha até o túnel já executado no Complexo Rapadura. A peça movimentada tem pouco mais de 11 metros de diâmetro e 205 toneladas e foi movimentada por um guindaste de 750 toneladas. Até 150 pessoas devem trabalhar diretamente na operação do Tatuzão nessa nova etapa. Engenheiros, mecânicos, técnicos, eletricistas e operadores fazem parte da equipe. Além da roda de corte, que se destaca sempre que rompe a parede na chegada a uma futura estação, a tuneladora é composta também pelo chamado backup, que é a estrutura de apoio composta por esteiras para a retirada da terra, câmara hiperbárica, sistema de ventilação e estrutura para a colocação das aduelas de concreto que revestem o túnel, entre outros acessórios. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a absolvição dele nesta quarta-feira, na segunda sessão de sentenças do julgamento por golpe de Estado. Amanhã foi dedicada aos advogados de 4 dos 7 réus. O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, defendeu o ex-presidente antes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidir se o político e outros réus são culpados de tramar um golpe de Estado. Bueno pediu a absolvição do líder da direita. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado. Ele se referia ao escândalo na França no início do século XX, que entrou para a história como símbolo de parcialidade judicial. O STF retomou as sessões nesta quarta-feira para concluir o julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro, que está preso preventivamente na residência em Brasília desde o início de agosto. A sessão foi encerrada após as falas dos advogados de defesa. O STF dará o veredito na próxima semana no julgamento que define se Bolsonaro arquitetou um plano para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o julgamento está sendo realizado no Congresso, se aceleram as negociações para incluir a votação de uma anistia na agenda parlamentar, tendo Bolsonaro como eventual beneficiário. Terminou hoje, então, a fase dada pelo Supremo Tribunal Federal às defesas do núcleo investigado por suposto golpe de Estado. Em paralelo ao julgamento, a cúpula do Senado articula, em diálogo com os ministros do STF, um texto para aliviar a pena dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira. Boa noite, hein, Tiago? Seja bem-vindo ao Pix News. E então, vamos adiante aí com esse projeto ou não? Grande dúvida, né? Essa é uma pergunta do momento, uma pergunta que vem a calhar, porque até demorou, né, para a oposição finalmente levar esse projeto da anistia, ou da possibilidade de levar esse projeto para votação. Deixaram para os 45 do segundo tempo, ou seja, terminou já as oitivas, as defesas dos advogados. Semana que vem já vai ser os votos dos ministros. Isso teria que ter sido discutido um pouco antes, mas há ainda, como a gente diz, uma luz no fim do túnel. E é isso que eles estão trabalhando para tentar convencer aí o presidente do Senado para que coloque em votação. Mas há uma diferença. Naquele projeto de anistia que se falava até então, Congresso, né, assim, a Câmara e o Senado, para esse que está em votação agora, e é o que eu explico melhor a partir de agora. Boa noite para você. Boa noite. E toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. O texto, né, serviria como uma alternativa ao projeto de anistia ampla defendido por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diferente da matéria capitaneada por aliados do ex-presidente, no entanto, o texto alternativo não trata de perdão de penas. Ele apenas de uma recalibragem da dosimetria, ou seja, da diminuição do período de reclusão dos condenados. Mas a ideia de retirar Bolsonaro e os outros 7 réus que estão sendo julgados agora pelo STF não agrada à oposição, muito menos a alguns aliados do Centrão que estão em apoio com esse projeto. A ideia é de uma anistia ampla, que, ao que tudo indica, é a única forma do momento para a gente reduzir os ânimos, diminuir a polarização e tentar desinfeccionar a nossa democracia. Sim,
Como eu falei aqui na semana retrasada, a nossa democracia está doente e sendo atacada. Há excessos, juristas fazem análises diariamente na rede de televisão, nos rádios, sobre esse assunto. Não sou eu que estou falando aqui, mas parcela que diz querer pacificar o Brasil só coloca, ao invés de apaziguar, mais gasolina no fogo. Um deles, por exemplo, é o deputado Lindenberg Farias, do PT, que tem ganhado amplo espaço na mídia. Foi ele que pediu a tornozeleira de Bolsonaro e a PGR acatou. Foi ele que pediu a prisão domiciliar e a PGR acatou. A necessidade de que os investigados sejam punidos, para eles, é igual um movimento que eles faziam, dizendo que Lula e os demais investigados na Lava Jato eram inocentes, mesmo com inúmeras declarações com réus confessos. Mas, vamos deixar isso de lado, vamos para os dias atuais. Foi Bolsonaro que sancionou a lei que tipificou os crimes pelos quais ele é réu no Supremo. Sim, o texto é assinado por Bolsonaro, Anderson Torres, Braga Neto e Augusto Heleno, todos acusados pela PGR de tentativa de golpe. Será que eles seriam tão ingênuos, para não chamá-los de burro, ao ponto de cometerem crimes que eles mesmos declaram? Bom, o fato é que, por outro lado, na paralela, surgem também as declarações do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, que provocam no Senado a possibilidade de abertura de uma CPI para investigar o STF, mas não só o STF, o Judiciário como um todo. Em audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, Tagliaferro denuncia fraude na elaboração de documento que embasaram uma operação contra empresários apoiadores de Bolsonaro, que também discutiram em um grupo privado no WhatsApp golpe de Estado. Estão eles Luciano Hang, o Morongo, dono da Mormai, o dono da Bambu, rede de restaurantes, uma série de empresários que na época apoiavam Bolsonaro e tinham conversas ali no grupo de WhatsApp. O Tagliaferro, que hoje é uma espécie de delator do que ocorreu lá, ele está trazendo essas informações aos poucos aí na mídia. E aos poucos começa a ganhar espaço na grande mídia essas pílulas de informação que ele está trazendo. E talvez, quando chegue nas principais, aí eu falo as redes abertas, que têm concessões públicas e têm medo de divulgar essas informações, talvez ecoe ainda mais. O Tagliaferro atualmente está na Itália. Para quem não conhece esse caso, a gente vai começar a trazer daqui para frente, porque eu vou fazer bem rapidamente um paralelo de como isso começou. O Tagliaferro precisou fazer uma proteção para sair do Brasil, porque aqui no Brasil ele não tinha coragem, ou tinha medo de trazer essas informações dessas conversas, desses pedidos de Alexandre de Moraes via a sua assessoria ao TSE, que o Moraes também era presidente nas eleições de 2022. Aí ele indo para a Itália começou a divulgar essas informações em canais do YouTube. Ele falou com o Figueiredo, falou com Alan dos Santos, falou com uma série de influencers. E ontem, na terça-feira, quando começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal, o Flávio Bolsonaro não pôde participar, não foi lá assistir ao vivo, porque ele estava lá no Senado nessa audiência pública em que Tagliaferro via internet participou, começando a trazer essas informações. Então agora, sendo divulgadas não por canais de terceiros, que o Moraes pode trazer uma canetada, mas sim pela própria transmissão ao vivo da TV Senado, a grande mídia pode começar a ganhar coragem, porque a Folha de São Paulo começou a divulgar essas informações e voltou atrás. A revista Oeste, na semana passada, começou a trazer à tona esses assuntos. E o Metrópole, um grande portal de notícias Metrópole, entrou na jogada. E agora, com as declarações públicas aos senadores, que pedem inclusive uma CPI, acredita-se, a gente acredita que a grande mídia comece a dar um pouco de espaço a isso, até que talvez Moraes se manifeste sobre o fato. Para fechar, se você ainda não viu o depoimento dos advogados hoje, corre lá, quando acabar o telejornal aqui, o Pix News, você vai no canal, vai acabar ali por volta de 8h40, vai no nosso canal no YouTube, no Pix News HD,
Nós estamos na redação nesse momento publicando os cortes de todos os principais destaques dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro, de Augusto Heleno. Todos eles estão sendo postados lá no nosso canal no YouTube. É só você seguir daqui a pouco. A gente já pede para deixar o joinha, né, dar o like e também se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. É isso. Por hoje é só, Andréa. Boa noite. A gente volta a se ver na sexta-feira. Aí sim a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que o Tagliaferro falou ontem. Não deu tempo porque a prioridade era a sua cobertura do STF. Perfeito, Tiago. Até sexta, então. Fui. Bom descanso. E a crise entre Brasil e Estados Unidos envolvendo a Lei Magnitsky ganhou novos desdobramentos. O Tesouro americano agora pressiona diretamente os bancos brasileiros. O impasse entre Brasil e Estados Unidos envolvendo a chamada Lei Magnitsky continua trazendo tensão ao mercado e agora ganha um novo capítulo. Segundo o jornal Valor, o Departamento do Tesouro americano notificou bancos brasileiros para que expliquem quais medidas estão tomando em relação às sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A informação foi confirmada pela agência Reuters. Essas sanções, aplicadas no fim de julho, congelam ativos do ministro nos Estados Unidos e proíbem negócios com empresas americanas. A medida foi vista como um gesto duro do governo Trump, que também chegou a revogar o visto de Moraes e impor tarifas a produtos brasileiros. Esse movimento do Tesouro ocorre pouco mais de um mês depois da decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que determinou que leis estrangeiras não têm efeito automático no Brasil. Como mostrou a CNN Money, a decisão derrubou em um único dia quase 42 bilhões de reais em valor de mercado dos 5 maiores bancos do país, diante do receio de punições nos Estados Unidos ou de descumprimento de ordens da Justiça brasileira. Na sequência, como registrou o canal O Povo, o Banco do Brasil foi o mais afetado naquele pregão, com queda superior a 6%, já que concentra a folha de pagamento de servidores e ministros do Supremo. A turbulência se prolongou ao longo da semana e, conforme destacou o portal Infomoney, o setor bancário chegou a acumular perdas de mais de 46 bilhões de reais. Agora, com os bancos na mira direta do governo americano, o mercado acompanha com cautela. Segundo especialistas ouvidos pelo Valor, as instituições se encontram numa encruzilhada. Seguir as decisões do STF e arriscar retaliações internacionais ou cumprir as ordens do Tesouro americano e enfrentar questionamentos dentro do Brasil. O desfecho desse impasse ainda é incerto, mas a preocupação com os efeitos econômicos e diplomáticos só aumenta. A União Europeia iniciou nesta quarta-feira o processo de ratificação do acordo com o Mercosul, apesar da relutância da França. A Comissão Europeia iniciou o processo de aprovação do acordo comercial com os países do Mercosul, que enfrenta a resistência da França e terá que ser aprovado pelos 27 países do bloco e pelo Parlamento Europeu. O Executivo Europeu validou o acordo comercial com o bloco sul-americano e prometeu garantias sólidas para proteger o setor agrícola, muito crítico ao tratado. A Comissão apresentou hoje propostas para novos acordos com o Mercosul e o México. O Mercosul será o maior acordo comercial da União Europeia até o momento, uma área de livre comércio com 700 milhões de clientes. Este é um pacto comercial fundamental e um passo estratégico para a influência europeia global. A adoção pelos comissários europeus é o primeiro passo antes do envio do Tratado de Livre Comércio aos Estados-membros e aos eurodeputados nos próximos meses. Segundo uma fonte da Comissão Europeia, Bruxelas quer agir com rapidez e espera alcançar um acordo com os 27 países até o final de 2025, enquanto o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ocupa a presidência rotativa do Mercosul. O acordo deve permitir, entre outras coisas, que a União Europeia exporte mais automóveis, máquinas e bebidas alcoólicas para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.
Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja latino-americanos no bloco, sob o risco de enfraquecer alguns setores agrícolas europeus. Desde que as negociações foram concluídas no mês de dezembro do ano passado, os sindicatos de agricultores europeus não poupam críticas ao acordo. A França reiterou nos últimos anos a oposição ao projeto de tratado, que considera uma ameaça para a produção de bovinos, aves, açúcar e biocombustíveis, ao mesmo tempo em que exige medidas adicionais de proteção. Para tranquilizar o governo francês, Bruxelas pretende completar o acordo com um texto jurídico para reforçar as medidas de salvaguarda para os produtos europeus sensíveis, um gesto que foi bem recebido por Paris. E um acidente envolvendo um funicular de um dos bairros mais turísticos de Lisboa, em Portugal, deixou vários mortos e feridos graves nesta quarta-feira. De acordo com socorristas, pelo menos 15 pessoas morreram. Segundo a imprensa local, o vagão do célebre funicular da Glória, que liga a Praça de Rócio ao bairro Alto e ao Príncipe Real, descarrilou. Bombeiros, policiais e serviços médicos de urgência foram mobilizados até o local onde o veículo tombou. Testemunhas relataram que o funicular colidiu com o edifício. O meio de transporte popular entre turistas tem capacidade para cerca de 40 passageiros. Ataques russos contra a Ucrânia deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica. As autoridades locais informaram que mísseis e drones foram disparados em um novo ataque em larga escala na madrugada desta quarta, que causou cortes significativos de energia elétrica, deixando aproximadamente 30 mil pessoas sem luz. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com um novo ataque, Putin demonstra impunidade, algo que exige uma resposta do mundo. A Força Aérea Ucraniana informou que Moscou disparou 502 drones e 24 mísseis. Autoridades do oeste do país disseram que os ataques deixaram feridos e várias residências e infraestruturas civis destruídos. Especialistas militares acompanharam de perto nesta quarta-feira o grande desfile militar em Pequim. Drones submarinos, mísseis de grande porte e novas armas a laser. Em um momento de tensões com os Estados Unidos, a China fez uma demonstração de força com um grande desfile militar em Pequim. Uma das novidades apresentadas foi o modelo de míssil balístico intercontinental TF-5C, uma arma nuclear de combustível líquido que representa uma melhoria notável na tecnologia militar do país. De acordo com o Global Times, jornal nacionalista chinês, a arma é capaz de atingir qualquer ponto da Terra. Também desfilaram 2 novos veículos submarinos não tripulados em forma de torpedo, o AJX-002 e o HSU-100. De acordo com o analista de defesa Alex Luke, o AJX-002 é presumivelmente um modelo de reconhecimento e o HSU-100 é um mistério, mas é possível que tenha capacidade para lançar minas sem tripulação. 4 novos mísseis antinavio com vários metros de comprimento desfilaram pela Praça da Paz Celestial. Eles podem ser lançados de embarcações ou aviões e são projetados para causar danos críticos a grandes veículos militares. 3 dos modelos podem ser hipersônicos, o que significa que podem voar a pelo menos 5 vezes a velocidade do som. Nesta quarta-feira, ainda foram vistos vários LYI, que fariam parte de um poderoso sistema de defesa aérea a laser, que, segundo especialistas, estaria em fase de testes avançados. Também foram exibidas embarcações, aeronaves e veículos terrestres não tripulados, que completaria uma ampla gama de capacidade dos drones, desde reconhecimento até a retirada ou transporte de mercadorias e munições. No discurso inaugural do desfile, que comemorou os 80 anos da vitória da China sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, o presidente Xi Jinping advertiu que o país era imparável.
Um iceberg gigante que se desprendeu da Antártida há 39 anos está derretendo em águas que se tornaram mais quentes, segundo os cientistas. O iceberg gigante A23 tem atualmente um tamanho de 1.770 quilômetros quadrados, com uma largura que atinge 60 quilômetros. Mas no início do ano, o imenso bloco de gelo cobria quase 4.000 quilômetros quadrados. Uma análise da agência France Press, a partir de imagens de satélite do Serviço Europeu Copérnicos, mostra o impacto das águas que se tornaram mais quentes. Ao se deslocar para o norte e para regiões menos frias do Oceano Austral, grandes pedaços se desprenderam. O iceberg já foi o maior do mundo, 39 anos atrás. Se desprendeu da Antártida em 1986, antes de encalhar no Mar de Weddell, onde permaneceu preso ao leito oceânico por mais de 3 décadas. Em 2020, voltou a se movimentar, arrastado como outros icebergs, pela corrente circumpolar antártica. Em março de 2025, voltou a encalhar próximo à Geórgia do Sul, quando gerou o receio de que ameaçasse a subsistência de pinguins e focas. O A23 terminou o percurso contornando a ilha à medida que as fortes ondas e as águas menos frias deste oceano o desgastavam. A formação de icebergs é um processo natural e os cientistas estimam que o ritmo em que a Antártida os produz aumentou, provavelmente devido às mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas. E assim a gente encerra o Pix News desta quarta-feira. As nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Inclusive, se inscreva lá no canal, curta, compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.